Perseguir ou importunar alguém na internet de forma reiterada se tornou crime este ano no Brasil graças à lei do stalking. Ameaçar a integridade física ou psicológica de uma pessoa em meios digitais pode levar à prisão por cyberstalking. Como prevenir, identificar e denunciar casos de cyberstalking, também chamado de stalking online? Como as redes sociais possibilitam novas formas de violência e invasão de privacidade das vítimas? O crime de perseguição, ele veio trazido como uma alteração no Código Penal, justamente para que se classifique a prática de perseguir, mas o interessante é que tem que ser reiteradamente. Um único ato já não seria perseguição. E além disso, essa conduta, ela precisa gerar aí uma ameaça à integridade física ou psicológica da vítima, justamente por restringir a sua capacidade de locomoção, ou então por invadir a sua privacidade, perturbar sua liberdade. Quando se fala stalkear, a gente entende que é ficar caçando a pessoa na rede social ou ver o que ela está fazendo. Mas agora stalkear é você perseguir, é você ter é perseguição reiterada, né? É você ter um interesse tão grande na vida daquela pessoa que aquilo a incomode. Isso não precisa ser de um homem para uma mulher, isso pode ser por parte de um vizinho, isso pode ser por parte da atual do ex, da ex do atual. Esses vínculos, não importa qual seja a relação, você é protegido agora por uma lei, protegido por uma lei, muitos homens passam por isso também, e isso tem que ser levado ao maior número de pessoas por todas as plataformas que a gente puder usar. Quando o criminoso ele utiliza os meios virtuais, muitas vezes o criminoso ele acredita que ele está revestido do anonimato e da impunidade. O crime de ameaça ele está previsto no artigo 147 do Código Penal. Estamos em um país em que a legislação ela é muito falha no tocante do crime de ameaça quando você anuncia, é um anúncio de uma prática de um crime hediondo, de um crime realmente bárbaro e cruel. E muitas vezes, quando existe um anúncio desse crime, de acordo com a legislação, a lei é extremamente baixa, beirando a impunidade. Olha, para ser sincero, eu não percebi que eu estava sendo vítima de algo que tinha um nome como stalker durante a situação. Eu só chamava aquilo de loucura mesmo. E numa dessas vezes, em que eu já estava um tempo sem responder a pessoa, ela mandou uma nova mensagem, cobrando que eu não tinha respondido. Eu comecei a achar aquilo tudo muito estranho, pessoa que eu mal conheço, mal falei uma vez por mensagem, me cobrando respostas. E aí, quando eu fui mostrar as mensagens, tinha outras mensagens que eu não tinha visto, que eram muito pesadas. E aí foi onde começou a história do que se pode chamar aí de perseguição, né? De perseguição digital. Essa pessoa, ela parece capaz de fazer qualquer coisa, né? Então, o impacto físico que teve foi esse medo na minha vida real, né? Porque é um tom de ameaça, né? O tempo todo um tom de ameaça, agressivo. E você tá na vida real, mas em que medida essa história não continua na vida real? Então, eu fiquei com muito medo mesmo de que algo pudesse acontecer. Eu identificava padrões ao sair de casa. Antes de sair do trabalho, eu observava para ver se tinha algum carro suspeito, se eu era seguida. Eu tinha que fazer rotas diferentes para minha casa todos os dias. E, gente, eu não tenho que fazer uma rota diferente porque tem um cara me perseguindo. O certo é esse cara parar de me perseguir. Eu ouvi muito uma frase, é impressionante como ela se adapta a essa situação, que é cão que late não morde. Mas e se morder? Quem é que vai me defender? My niece Jade is being tormented. She was just basically threatening me, stalking me for the past 8+ years. Since COVID, this alarming issue has risen over 700%. The amount of information that can be used to target somebody is overwhelming. Mas para as pessoas comuns, a dica de segurança que nós damos é que ela efetivamente trabalhe ali com as ferramentas de privacidade. Hoje, a maioria das redes sociais permitem que você compartilhe conteúdos apenas para os seus amigos, que você, né, tem um story ali de um aplicativo de mensagem, você pode selecionar quem não
acessa aquele story. Se você vai sair, vai para algum lugar, deixe para postar aquela viagem ou postar aquele jantar maravilhoso quando você estiver voltando, né? Então aí você passa, porque se alguém for para aquele restaurante, você já saiu de lá, então não está ali numa situação de risco. Quanto mais rápido você resolver essa situação, menor o risco de ela se agravar e mais chance de realizar a identificação, se tratar de uma conduta anônima. Vou mostrar para você um pouco do que a gente conseguiu em poucas horas de pesquisa. Ó, aqui eu consigo saber onde suas crianças estudam, onde você mora, onde sua filha faz balé, quem é a professora da sua filha, o nome da sua mãe, do seu pai, o dia que seu pai faleceu. As mulheres hoje no Brasil, a gente tem uma dificuldade muito grande de entender comportamentalmente quais são os nossos direitos e de ir atrás deles com força. Às vezes, a gente prefere, por uma série de questões, algumas culturais, o que seja, de levar a cabo. A gente não sabe que tem direito de procurar a justiça para receber proteção. Porque quando você para e pensa, gente, mas eu vou fazer o cara ser preso? Sim, porque quem vai se incomodar, se ele não for, é você. O correto é que uma pessoa não tenha esse comportamento. Enquanto a conscientização não acontecer, e é uma outra responsabilidade da imprensa, que é levar consciência para as pessoas desse tipo de comportamento, você precisa, na outra ponta da cadeia, contar com o respaldo da justiça, sabe? Com uma proteção por parte da justiça. Então, eu acho que a gente também tem que buscar os nossos direitos e, por exemplo, fazer denúncias quando a denúncia existir, não calar, né? Existem tantas campanhas que falam não cale, não se cale, e a gente não pode minimizar ameaças também. O primeiro passo, então, é saber se você conhece a autoria do crime de perseguição, porque senão você vai ter um passo anterior em relação a esses provedores, uma investigação para saber quem é o seu ofensor. Uma vez identificado, a vítima pode se dirigir a uma delegacia, né, fazer ali a notícia crimes ou fazer pedir o registro de um boletim de ocorrência, demonstrando ali o interesse em prosseguir com o processo penal, né, realizando uma representação contra o seu ofensor, e aí o processo vai correr de forma que a gente tenha um inquérito primeiro para apuração e depois uma ação penal com essa representação para que se tenha a condenação efetiva do ofensor. Não é de qualquer jeito que você vai explicar os perigos da privacidade digital para a maioria da população. E é a maioria da população que está mais vulnerável a esse tipo de risco, né? Então, esse debate precisa ser amplo, precisa ser didático, precisa ser real, precisa conversar com as pessoas, precisa ajudar as pessoas a entender esses riscos e saber como se proteger, né? Entender que se acontecer com elas, eu acho que esse é o ponto principal que eu não tive no momento. Se acontecer com elas, opa, isso aqui é um problema. Então elas precisam saber que elas podem procurar ajuda. A lei de stalking, então, é um importante passo para a gente tentar coibir a prática, para a gente tentar coibir ali a ocorrência de condutas de perseguição. É claro que uma lei por si só, ela não é suficiente para efetivamente evitar totalmente uma prática. Se fosse assim, a gente não ia ter os homicídios da vida, os furtos, os estelionatos. O que vai ser determinante para essa efetividade vai ser efetivamente que as vítimas procurem as autoridades para apuração, porque é um crime que depende da representação da vítima, e também que os processos cheguem efetivamente a uma condenação, a fim de que os ofensores possam sentir que existe uma penalidade para isso e tudo, e que uma conduta como essa, que pode ser, sim, extremamente prejudicial para a vida de algumas pessoas, não ficarão impunes.